Durkheim está preocupado por definir qual é o objeto da sociologia. O objeto da sociologia é a sociedade, que é algo externo. Mas também ele está preocupado por construir um método específico, um método sociológico para poder estudar e compreender a sociedade. Um método científico, de forma semelhante ao método utilizado pelas ciências naturais. Mas, por outro lado, Durkheim reconhece que a sociedade tem as suas características específicas, muito diferentes do mundo natural. E buscando, em primeiro lugar, definir o que seria esse método científico. Como já falei anteriormente, esse método científico é um método que busca a observação dos fenômenos através de a pesquisa científica, considerando principalmente os fatos sociais, os fenômenos sociais, como coisas. Tentando e buscando compreender as relações de causas e efeito desses fenômenos. Uma questão que o Durkheim está sempre preocupado é por superar, romper, ou se afastar do senso comum, ou do que ele chama de prenoções, que é uma questão que os cientistas sociais e os sociólogos devem se preocupar, como romper ou se afastar dessas prenoções que são, em outras palavras, podem ser denominadas de preconceitos. Esses preconceitos e essas prenoções são produzidas pela própria sociedade, através das instituições, os meios de comunicação, mas que essas prenoções devem ser superadas através do método científico. Então seria essa uma condição do método científico, se afastar dessas prenoções. Por outro lado, também devem ser definidos previamente os fenômenos tratados a partir das características exteriores que lhes são comuns. Quais são as características exteriores desse fenômeno? Durkheim está preocupado por descrever aquele fenômeno. Quando nós queremos estudar qualquer tipo de fenômeno da sociedade, qualquer tipo de fenômeno social, a primeira pergunta que nós temos que fazer é o que é esse fenômeno? Desemprego, por exemplo. O que significa? Quais são as características? Nós precisamos descrever, definir e romper com as prenoções que estão presentes nesse tema. Da mesma forma que o Durkheim faz isso em outras pesquisas, por exemplo, a pesquisa sobre o suicídio, né? O que é suicídio? Então ele, em primeiro lugar, começa a descrever o que significa suicídio, rompendo com essas prenoções e com interpretações de outras ciências, até chegar a uma definição sociológica do que é suicídio. Mas a sociologia, ou seja, o método sociológico, parte do princípio de que os fenômenos são coisas.
E o Durkheim define o que são as coisas. É coisa todo objeto do conhecimento que a inteligência não penetra de maneira natural. Ou seja, é necessário ter um método para poder compreender aquela coisa, aquele fenômeno, aquele objeto. Então, coisa é todo que o espírito não pode chegar a compreender, senão sob a condição de sair de si mesmo por meio da observação e da experimentação, passando progressivamente dos caracteres mais exteriores e mais imediatamente acessíveis para os menos visíveis e profundos. Esse é o objetivo do método, ir além de aquilo que é aparente, de aquilo que está à vista para todos. O método vai além de aquilo que está externo, daquilo que está fora, né? Daquilo que aparece por fora, aquilo que é aparente do fenômeno. Então é necessário, né, ir buscar as relações de causa e efeito. O papel do sociólogo, segundo Durkheim, precisamente é se libertar dessas falsas evidências, dessas prenoções formadas fora do campo da ciência. Sempre, o sociólogo deve cuidar essas prenoções, ter uma postura crítica, reconhecer essas prenoções, ainda que muitas vezes é difícil, né? Reconhecer esses preconceitos, e sempre estamos influenciados por essas prenoções e esses preconceitos. Inclusive na academia existem essas prenoções, esses preconceitos e esse senso comum. Na academia existe um senso comum também, e precisamos estar alerta a esse senso comum, né? Por exemplo, quando existem algumas ideias que estão estabelecidas na academia, e muitas vezes nós usamos esse conceito, essa ideia, e não temos uma postura crítica. É importante entender o papel do sociólogo. Segundo Durkheim, o sociólogo deve se ater a explicar o fenômeno, deve se ater a essa verificação. Não se preocupa em saber se as verdades que descobre são agradáveis, ou se convém ou não convém. Seu papel é de exprimir a realidade e não de julgá-la. Então, o papel fundamental do sociólogo, segundo Durkheim, é explicar a realidade, né? Mostrar, né, a essência dos fenômenos. Outro conceito fundamental de Durkheim é o conceito de divisão do trabalho, que é um conceito utilizado pelos pensadores econômicos para explicar o desenvolvimento da economia. Então, a divisão social do trabalho e a especialização dos produtores e a especialização dos trabalhadores. O Durkheim, ele considera, ele tem outra perspectiva para analisar esse fenômeno da divisão do trabalho. Segundo ele, existe um processo de divisão de funções na sociedade, funções políticas, funções administrativas, judiciárias, artísticas, científicas, né? E que é produto desse desenvolvimento social, né? E que o mesmo processo de educação colabora com essa diferenciação
já que cada profissão ou ofício reclama de conhecimentos especiais. Então, a própria educação permite o surgimento, né, de novas funções. Associado a esse conceito de divisão do trabalho, Durkheim se refere a dois tipos de solidariedade. A solidariedade orgânica e a solidariedade mecânica. A primeira se refere àquelas comunidades primitivas onde não existe uma diferenciação entre os membros, ou seja, não existe uma divisão de trabalho desenvolvida, ou seja, não existe uma diferenciação entre os membros da sociedade. E suas consciências são parecidas, né? São pouco ou nada desiguais, e a solidariedade deve-se às similitudes que compartilham. Até a propriedade de bens não pode ser individual, são sociedades primitivas, ou seja, existe uma característica homogênea, né? Ou seja, quando ele está falando desse tipo de solidariedade, o Durkheim está falando das hordas, né, daquelas comunidades primitivas. E na medida que se desenvolve a sociedade, avança, né, surgem novas funções, e se acontece uma intensificação da vida social e das relações sociais, faz surgir uma densidade material, existe um processo de concentração da população, surgem ou se formam as cidades, aumenta a natalidade, o aumento da população, se desenvolvem as vias de comunicação, né, existe uma multiplicação das relações intersociais, e que leva ao progresso, ao desenvolvimento da divisão do trabalho. Então surge, ou seja, a solidariedade orgânica. E a solidariedade orgânica é muito diferente da mecânica, porque existe uma interdependência, né? Interdependência, uma relação, um processo de aumento da visão do trabalho. Ou seja, quando o Durkheim está falando da solidariedade mecânica, se refere à sociedade industrial, a sociedade moderna. E precisamente a condição de existência dessa sociedade depende, está em função dessa divisão do trabalho. E a função que o indivíduo desempenha é o que marca o lugar desse indivíduo na sociedade. Somente existem indivíduos no sentido moderno da expressão quando se vive numa sociedade altamente diferenciada. Essa é a questão em que o Durkheim vai insistir, né? Precisamente essa divisão do trabalho, né, desenvolvida ou ampliada, que permite considerar o indivíduo, né, diferenciado, né? E precisamente essa divisão do trabalho e a existência desse indivíduo diferenciado em relação a outro, pelo lugar que ocupa, pela sua função, é o que determina o caráter moderno da sociedade. Durkheim é influenciado pelas ideias, como já tínhamos dito no início, né, pelas ideias iluministas e pela ideia do progresso econômico. Mas ele considera de que existe um descompasso entre o avanço econômico, ou seja, o desenvolvimento do sistema industrial, e os valores, né, que foram destruídos, ficaram em crise depois da Revolução Francesa. Então ele está preocupado
por, pela necessidade de criar um sistema moral, de valores morais, que permita disciplinar a sociedade, ou seja, disciplinar esse crescimento da indústria, né? Então, segundo ele, tem necessidade de uma nova moralidade, né? Que se desenvolva na mesma velocidade do crescimento industrial e econômico. Essa é a grande questão que o Durkheim coloca, né? Porque esse sistema de poderes morais que existia no sistema anterior, no sistema feudal, ele foi destruído, né? E esse sistema moral não foi substituído por outro. Então, Durkheim ele insiste na necessidade de criar ideias e valores morais nessa mesma velocidade do crescimento da indústria, né? E ele chama isso de estado de anomia. Esse conceito de anomia e também o conceito do suicídio, a forma como Durkheim trata o suicídio e quais são os tipos de suicídio que ele propõe, trataremos na próxima aula.